Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, advogados e advogadas, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje, um episódio especial, nosso episódio de número 100. Chegamos aí ao 100º episódio, com o 100º convidado, vindo até aqui apresentar para a gente um pouco mais sobre conhecimento jurídico para evoluirmos juntos. Antes de entrar na nossa pauta, que a gente vai falar sobre a lei de autocontrole, eu quero fazer um agradecimento, como de costume, começo com os agradecimentos, mas em especial a vocês aí da audiência, que nos ajudaram a superar essa marca de 300 mil reproduções do Juriscast aí nas diversas plataformas de consumo de áudio. Então eu estou olhando os números aqui. O Spotify e o YouTube, onde estamos inclusive em vídeo, são as principais plataformas com volume de visualizações. Então muito obrigado a vocês que nos acompanham aí no Spotify e no YouTube. Pessoal que nos acompanha aí no Apple Podcasts também tem bastante visualizações aí na Apple Podcasts, muito obrigado. Google Podcasts também, no SoundCloud e nas demais plataformas de áudio tem dezenas de milhares de reproduções de vocês aí preocupados e curiosos a respeito da evolução do nosso mercado jurídico. Então muito obrigado a cada um de vocês que tem, junto comigo, criado aqui um mundo jurídico cada vez mais eficiente, mais interessante, com base no conhecimento que estes especialistas, queridíssimos que vêm aqui compartilhar o seu conhecimento com a gente, nos ajudam a criar. Quando a gente compartilha conhecimento, a gente faz com que ele se multiplique. Então, muito obrigado a vocês aí da audiência que ouvem os episódios, compartilham os episódios, deixam aí seus comentários. Muito obrigado. Passamos aí do episódio número 100, das 300 mil reproduções. Muito obrigado. Falando em agradecimento, não posso deixar de fazer um agradecimento em especial ao curso de Direito da Univille, que nos acompanha aí há muito tempo, incentivando todos os episódios e as discussões que a gente gera aqui no Juriscast, discussões jurídicas de altíssima qualidade. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille, que tem o selo OAB Recomenda, tem mais de 25 anos de história e incentiva esse tipo de discussão de altíssima qualidade. Muito obrigado. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o curso de Direito da Univille, basta acessar univille.br/direito. Bom, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar sobre a lei do autocontrole com um especialista, Vamos falar sobre a perspectiva jurídica e os desafios dela aí para a agropecuária com o Dr. Guilherme de Castro Souza. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Como vai, Thiago? Como vai toda a equipe, todos que nos escutam, que nos assistem? Inicialmente, Thiago, deixa eu parabenizar vocês, aí, toda a equipe do Juriscast. 100 episódios é algo muito bom, é uma conquista gigante para vocês. E espero poder acompanhar por muito tempo, até o milésimo e por aí vai, não é? Mas parabéns para você. Muito obrigado, agradeço a gentileza. E antes da gente entrar na pauta aqui, o Dr. Guilherme, ele é sócio do escritório Oliveira Souza Advogados, especialista em direito empresarial e comércio exterior e há mais de 10 anos atua para a agroindústria. E é por isso que a gente trouxe ele aqui, especialista para falar sobre tema especialista, lei do autocontrole. Quando a gente começa o episódio aqui, doutor, eu gosto sempre de dar um pouquinho de contexto para a nossa audiência. Como é uma legislação recente, bastante específica, para o mercado da agroindústria, eu gostaria de propor que na abertura aqui da nossa conversa você explique aqui para a nossa audiência a que se propõe essa lei do autocontrole, qual é o seu objetivo e o que ela vem a regulamentar aí quando estiver vigente. Perfeito. Vamos lá, então. Passando um pouco aqui. A lei do autocontrole, esse nome acaba que a gente cria formas de apelidos, para se referir a determinadas leis, mas ela é muito mais abrangente do que simplesmente uma situação ali de autocontrole propriamente dito na agroindústria. Onde que ela vai efetivamente afetar? Quando a gente vai falar de toda a nossa produção agropecuária, a agricultura, a pecuária, até questões relacionadas um pouco à mineração, se a gente for pensar ali em fertilizantes, tudo isso está no guarda-chuva da defesa agropecuária do Ministério da Agricultura.
que ali tem uma secretaria, que é o braço maior do Ministério hoje, que vai tratar de toda essa atividade, produção de alimento, produção, muitas vezes, de tecido, de madeira. Então, você tem uma repercussão muito grande nas nossas atividades de todo dia. Então, quase tudo que nós utilizamos no dia a dia, de alguma forma, foi regulado ali pela Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. E o que nós temos hoje a Defesa Agropecuária é um sistema antigo, né? Hoje a gente pode se referir a quase 100 anos ou mais de 100 anos, que vem se desenvolvendo a Defesa Agropecuária dentro do Ministério da Agricultura, e ela, cada dia, ela aumenta os seus braços, né? Primeiro você começou só com a pecuária, depois com a agricultura, depois com o produto de origem animal, aí você vai ter couro, gelatina, ração. Então, isso aqui só proteína animal. Se você for ali no vegetal, você tem defensivos agrícolas, você tem biológicos, você tem a soja, milho, então você tem até a parte de alguns que vão ser utilizados ali para medicamentos. Então, você vê, é muito abrangente, né, se a gente for pensar. E esses sistemas, eles foram sendo encaixados e virou um grande sistema com várias sistemáticas. Ali no ano de 2020, aproximadamente, o Ministério da Agricultura fez um levantamento em normas infralegais, então só de normas internas do Ministério na defesa agropecuária, nós teríamos ali algo em torno de 70 mil normas. Então, nem quem é regulado, nem o regulador, na verdade, tinha uma consciência completa de todo esse escopo normativo ali dentro, né? E o Ministério vem tentando atualizar isso da melhor forma todo dia. Uma das iniciativas que acabou surgindo foi esse projeto do autocontrole, que ele é, em outras palavras, a modernização, uma busca da modernização, uma busca de se atualizar esse sistema, tentando uniformizar algumas situações, né? E tentar trazer também maior eficiência. Então, o que vem, a grosso modo, assim, vou pincelar aqui um pouco o que o projeto traz. Ele traz uma criação ali do plano de autocontrole, que as empresas, a indústria, aqueles que têm que manter a segurança, a qualidade, a identidade do produto, seguindo critérios muito bem estabelecidos, eles vão ter que criar esse plano para garantir toda a rastreabilidade do seu insumo mais básico até o produto final, para garantir que aquele produto seguiu todo o procedimento, né, e que ele vai entregar efetivamente o produto de qualidade, com a identidade e com a segurança prometida. Então, esse é o primeiro braço, esse seria efetivamente o autocontrole, né? E esse plano, ele vai ser, esses planos, cada ente privado ele vai fazer o seu plano, né? Mas as associações, elas também podem sugerir planos, modelos de planos para que os associados eles façam a adesão a esses planos, criando ali parâmetros mínimos, né, pro plano de autocontrole. Até porque uma coisa é você falar de uma indústria grande, uma mega multinacional, que ela já tem, pensando no mercado exterior, tudo, ela já tem todo um desenho para esse sistema. Os médios, os pequenos, é um pouco diferente, o custo é muito alto. Então, você ter esse modelo para você aderir ali uma uniformização é interessante. Passado o plano de autocontrole, o Ministério ele tem que regulamentar também o plano de incentivo à conformidade. E o que vem a ser esse plano? A grosso modo, ele vai ser mais ou menos como é o sistema de bandeiras ali da alfândega, né? Que você tem a bandeira verde, aquele que o risco é muito baixo, então ele passa de uma forma facilitada e mais rápida. Aquele que traz maior risco, ele vai ser mais fiscalizado. Então, o que esse plano ele quer? Ele quer incentivar que a iniciativa privada troque informações com o sistema do Ministério da Agricultura, buscando, assim, você criar, vamos colocar dessa forma, manchas de risco agropecuário. Então, a sua empresa ela vai ser pontuada, isso é sigiloso, mas você tem acesso de qual é a sua pontuação, de qual é ali a sua colocação numa lista, vamos deixar dessa forma,
para você ter ali um contexto e entender se você está efetivamente diminuindo o seu risco agropecuário ou não. Então você vai ter critérios mais, teoricamente, critérios mais objetivos do que fazer, né, para melhorar ali essa lista. E você também, o Estado, ele vai poder criar dessa forma políticas públicas mais focadas. Então, se você, de repente, você vê agora, vamos pensar um exemplo que está, nesse momento, incomodando o setor de uma forma muito séria. A gripe aviária que está chegando agora aqui no Brasil. Por enquanto, nós só tivemos confirmações de aves silvestres ou aves migratórias. Então, aqui você vê uma mancha gritando de existe um risco agropecuário agora, que nós temos que tomar cuidado. E nisso, se você for pegar a indústria ali de aves, eles já estão tomando adotando todos os procedimentos possíveis para se blindar disso. Então, eles estão aumentando o seu sistema de controle. O próprio autocontrole deles vai aumentar, dando maiores restrições para impedir a contaminação, né? Que vem uma contaminação ali externa às granjas, ao abatedor. Passado isso, vai ser criado o Vigifronteira. O Vigifronteira é um sistema. O Brasil é um país continental com uma fronteira gigantesca, né? E muitos países que têm controles diferentes dos nossos. E o Vigifronteiras vai ser um sistema interno do mapa, principalmente, mas para fazer vamos colocar dessa forma, assim, fazer essa proteção, essa barreira, para evitar que riscos fitossanitários, né, ou doenças ou pragas, elas venham do exterior e acabem acometendo aqui no Brasil, como infelizmente ocorre de tempos em tempos, vem alguma praga nova e a gente tem que tomar alguma medida, adotar alguma forma, né? E passado isso, o mais importante, eu acho aqui, falando num sistema, falando para advogados, para aqueles que vivem do meio jurídico, foi criada uma nova sistemática de fiscalização e processos dentro do Ministério da Agricultura. Você teve uma uniformização no padrão das multas, isso em todas as cadeias. É importante dizer que o Ministério da Agricultura, hoje, ele vai tratar de pelo menos 18 cadeias produtivas diferentes, cada uma com suas especificidades ali. Então, eles buscaram uniformizar dentro dessa gama gigantesca de cadeias quais seriam as penalidades para as infrações. As infrações para cada cadeia tem sua característica e seus riscos. Mas ali você uniformiza as punições, você uniformiza o sistema processual, e o que fica muito interessante para a gente, enquanto advogados, enquanto operadores do direito, se criou uma terceira instância administrativa, que é um conselho que vai ser formado por representantes do Ministério da Agricultura, representantes da CNI e representantes da CNA. E a ideia é que esse conselho, dentro das atividades dele, ele vai ter a atividade de julgar em terceira instância, né, o mais óbvio. Ele vai ter ali como função a realização de TACs, porque algumas das punições é suspensão de licença ou suspensão de atividade, né, e cancelamento. Então, ali você estabeleceria uma forma de TACs a serem firmados com as empresas, para evitar a paralisação, porque não é do interesse de ninguém. E você também teria ali a elaboração de enunciados a orientar toda a cadeia. Esse é um ponto mais importante e que ele pode trazer maior segurança jurídica para todo mundo que está exercendo. É muito fácil hoje, diante de uma subjetividade que existe, um fiscal no Sul, ele determinar que algo é uma infração e dar uma punição extremamente grave. No Centro-Oeste, alguém vai falar que não é infração, e ali no Sudeste alguém fala que é infração, mas é leve. Então você vê, existe ali uma disparidade de entendimentos pelo mesmo fato. Então você vai criar ali uma uniformização. Eu sei que acabou levando um pouco mais de tempo, mas eu pincelei assim, o escopo da lei no grosso é isso que ela traz.
Bom, que ótimo, né? Contexto detalhado, assim, logo no início já nivela para cima, né, o entendimento da audiência. Que bom. E eu tô curioso, eu não trabalho na área, não tenho entendimento sobre o tema, mas quando a gente se propôs a falar sobre a temática, poxa, lei do autocontrole, num mercado, né, no agronegócio, que é algo tão relevante para o Brasil, né? O tal do agro é pop, a gente está em momento de falar sobre o agro. O agro foi um dos principais, foi o setor que elevou as nossas receitas nesse último período. Então, assim, é algo relevante para o Brasil, como de um ponto de vista geral, né? Quando a gente fala de uma regulação, quando a gente fala aqui de organizar, vamos falar assim, essa temática, a gente está em algum nível falando de delegação ou de um formato diferente de fazer o que era feito antes, né? A gente vai ter formas diferentes de controlar, e quando a gente fala nisso, é inevitável que a gente fale de obrigações e responsabilidades legais, né? Aqui, como a audiência do Juriscast é jurídica, a gente tem que olhar para esse tipo de movimentação do ponto de vista jurídico, e é aí que eu lhe pergunto, considerando essas obrigações e responsabilidades legais que o grande produtor, o médio produtor, o pequeno produtor vão passar a ter, né, em maior ou menor nível, né, talvez tenha uma cobrança menor em alguns casos, como você falou aí nas bandeiras e tal, mas vai ter uma responsabilização, no mínimo um cuidado para que não haja uma responsabilização legal em alguns casos, né? Então, como é que você vê essa relação deste novo formato de fazer as coisas, ou de tomar cuidado as coisas, com o apoio aí de um time, ou de responsáveis, de pessoas do mundo jurídico, e a relação disso chegando lá na segurança, na qualidade dos produtos, né, no final das contas? Como é que você vê essa relação entre essa afetação desse novo jeito de regular aí o agronegócio e o resultado final dele na cadeia de produção como um todo? Uhum. Vamos lá. Aí é importante a gente entender um pouco do contexto. Como que funciona na lógica de hoje. E hoje ela já veio passando por algumas atualizações, mas eu vou falar o de hoje assim, mais no que deveria ser e tudo. O Ministério ele sempre tem uma atuação muito incisiva junto à indústria, junto às empresas. O que isso quer dizer? Dependendo da empresa, dependendo da sua atividade, o fiscal ele teria que ficar 24 horas, teoricamente, dentro da empresa, o que é totalmente inviável. E muitas indústrias, elas funcionam 24 horas. Se você for pegar uma indústria de abate, né, de bovino, os animais vão chegar 4, 5 horas da manhã, o abate se inicia, ali por volta de meia-noite vai parar e vai ter asepsia da unidade. Então, tudo isso, teoricamente, o fiscal teria que estar fiscalizando, o fiscal não, desculpa, hoje é Auditor Fiscal Federal Agropecuário, o AFA, né? O auditor ele teria que estar ali exercendo essa atividade o tempo todo. E se não tiver um auditor, a empresa, teoricamente, não poderia funcionar. Então, você vê que existem certos riscos para a empresa que, com certeza, teriam repercussões econômicas e repercussões jurídicas. E na sistemática como tal, o Ministério, assim como acho que vários outros setores do Ministério Público, do Serviço Público, ele vem tendo uma redução do seu efetivo, gradativamente. Ao mesmo tempo que a atividade a ser fiscalizada, ela vem aumentando paulatinamente. Praticamente uma progressão geométrica do que nos últimos 20 anos passou a ser o nosso agronegócio. Né? Assim, então você vê, o Ministério ele não tem braço para isso. E falando aqui no meio jurídico, existe uma situação que vem sendo estudada já há muitos anos, que é o direito administrativo do medo, né? Que é uma situação em que você acaba engessando a administração e a atividade privada de uma forma negativa. E o que isso vem levando, na minha visão, dentro do Ministério da Agricultura? Você vem tendo um aumento significativo
de infrações, de autos de infração, não necessariamente por uma efetiva necessidade. Muitas vezes as infrações são questões diuturnas na indústria, que existem falhas em padrões e a indústria não está sempre tentando ajustar, mas é impossível numa linha você não ter nenhuma falha durante o dia. Alguma falha vai ter. E aí você pega um fiscal e ele, olha, eu tenho que mostrar que eu trabalho. Eu tenho que mostrar que eu estou fazendo meu trabalho, então eu vou punir. E aí ele vem com uma punição, e muitas vezes ela não era necessária. Era muito mais interessante que o fiscal orientasse, né? Que o auditor ele parasse ali, olha, indústria, esse é um aviso. Isso não pode ocorrer rotineiramente. Aqui está errado por isso, por isso. Corrige. Se a empresa manter, aí sim, você punir. Então, essa relação do auditor com a indústria, que é uma relação sadia, não é uma relação de conflito de interesse, é função do auditor também. Enquanto representante do MAPA, se você olhar a missão do MAPA, é igual a de qualquer indústria. A função do MAPA é fomentar, aumentar a efetividade do agronegócio. Em outras palavras, aqui eu não parafraseei perfeitamente, mas é potencializar o nosso agronegócio, é potencializar a nossa posição, nosso share market ali na nossa produção agropecuária. Então, isso faz parte da função dele. Mas em uma situação de medo, e por que existe esse medo? Houve um aumento também significativo de PADs, processo administrativo disciplinar no Ministério. E também houve um aumento significativo de PARS, que é o processo administrativo de responsabilização de pessoa jurídica, que vem ali da questão da lei anticorrupção. Quando você tem um aumento de toda a parte sancionatória, um aumento significativo dessa forma, é sinal que o sistema está falho. Então, aí vem a parte jurídica da sua pergunta. Quais seriam os efeitos, então? O principal efeito, se isso for bem regulamentado, se a lei for bem regulamentada, ela tende a diminuir esse efeito, essa onda sancionatória, vou colocar dessa forma aqui, e trazer maior segurança para todos que estão dentro dessa cadeia, para exercer sua atividade. Então, o AFA, o auditor fiscal, ele vai ter mais segurança de exercer efetivamente a sua atividade, não ter que não viver naquela situação de medo de, olha, eu tenho que punir, né? E a empresa ela está querendo me sacanear, então eu tenho que punir, porque é uma situação de medo mesmo. Eu não estou aqui recriminando o auditor fiscal, eu estou recriminando o sistema e coloco o auditor numa situação negativa. Esse é o ponto que eu trago. Para a empresa também vai ficar mais fácil. E aí quando você e aí vem o outro lado. Você vai diminuir essa situação de conflito, trazendo o auditor para uma situação muito mais externa à empresa, e a responsabilidade vai ser muito maior da empresa. Tá? Então, se a gente for pensar em como o sistema vai funcionar agora, a empresa ela vai ter que fazer um investimento significativo para ter meios de controle eficientes e que efetivamente demonstrem que ela está garantindo a segurança, identidade e qualidade do seu produto. E é aquela questão, não adianta você garantir, você tem que mostrar, né? Aquilo, não adianta ser fiel, você tem que parecer fiel. Então, é exatamente essa situação. Tende a trazer maior segurança para o consumidor, maior segurança para a indústria, maior segurança para os auditores fiscais também. Que legal. Lembra, né, o processo que as empresas não do agro já têm, que é um compliance, né? Acho que vai ajudar, fazendo uma correlação técnica aqui, né? A gente vai ter uma facilitação aí dos entendimentos dos procedimentos e citando o que você falou, poxa, atualmente tem 70 mil itens aqui em legislação infralegal. Pô, é muita coisa mesmo para a gente achar que as empresas e os auditores vão entender e ter o mesmo entendimento sobre tudo isso, né? Então, não consegue. Então, sensacional. Mas, como... Só parece, desculpa. Você colocou uma coisa bem legal. Efetivamente, o autocontrole ele é um outro braço do compliance.
Então, hoje, compliance, ele abarca muita coisa, trabalhista, lei anticorrupção, e você vai ter também aquele compliance regulatório, considerando o autocontrole, que vale dizer, não é uma novidade. Na realidade, hoje, as cadeias produtivas, todas já têm um nível de autocontrole. Pode ser um nível muito elevado, pode ser um nível ainda incipiente, mas todos já têm um nível de autocontrole, né? Acho que toda atividade tem. Sim. Todo mundo tem autocontrole, em especial quem é regulado tem um autocontrole interno. É normal, a minha esposa trabalha numa fintech, então assim, é regulado pelo Banco Central. Então a gente fala bastante sobre o compliance e o autocontrole interno que precisa acontecer, né? A norma diz como, mas dentro de casa, cada um define como fazer, mas como você falou, tem que mostrar que está sendo feito, né? Mas usando uma outra frase sua, né, o Brasil é de fato um país continental, o agronegócio tem tanto extensão territorial quanto econômica, uma visibilidade gigante para todos nós. Eu gostei da parte que você falou sobre uma tentativa, um alinhamento do ponto de vista fiscalizatório, né, para que as interpretações, as punições sejam feitas de maneira mais coerente, porque não é incomum a gente ver problemas iguais gerando interpretações diferentes, com sanções diferentes, não apenas em regiões, às vezes na própria empresa, né? Problemas parecidos gerando sanções diferentes, interpretações diferentes. Mudou o auditor, mudou a interpretação, é um problema. Mas considerando um mercado desse tamanho, é inevitável que a gente passe a ter uma preocupação com dados, em usar tecnologia, né? Inteligência artificial para nos apoiar neste procedimento, tanto do lado do governo quanto do lado das empresas, né? Então, tem algum item relacionado a isso que a gente pode esperar, algum tipo de evolução também que leve em consideração esse tratamento desses dados, o entendimento, o aprendizado com tudo isso? Você diz, então, de se utilizar a inteligência artificial, de se utilizar a tecnologia nesse controle, né? Isso aí. Olha, com certeza esse é um braço que não pode estar longe. Vamos pegar o exemplo da Receita Federal. A Receita Federal, nós geramos os dados para eles, correto? E esses dados são apurados por um RP, algum computador, né, alguma aplicação, inteligência artificial que vai operar em padrões e identificar ali inconsistências. Então é o temido pente fino, né? O primeiro pente fino que passa é um computador. Não tem como a gente imaginar que nos outros setores não vai funcionar da mesma forma. Então, é muito importante que a indústria ela se muna de tecnologia para ser capaz de juntar adequadamente essas informações para gerar os dados adequados que são necessários não só para a própria indústria, né? É importante dizer, o maior interessado que o produto tenha qualidade, identidade e segurança é a própria indústria. Se ela não entrega aquilo que ela promete, ela perde o espaço dela, né? Eu não digo que toda a indústria tem que ser uma Ferrari, mas a Fiat ela promete um carro X, de uma forma X, e esse carro ele tem que ser entregue naquele padrão. Se ele não entregar aquela expectativa, ele começa a perder mercado. Então, o maior interessado no produto é a indústria. Então, a própria indústria ela quer estar munida dessas informações. Ela quer ter esses dados. Então, é importante ali que você crie sistemas. E hoje nós temos uma gama de sistemas. Tanto sistemas que a gente usa hoje na advocacia, como você tem sistemas que foram estabelecidos próprios ali para cada atividade específica na indústria, né? Legal. E o Ministério ele vai ter que ter também um sistema eficiente para poder filtrar essas informações. Né? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida vai ser um desafio não apenas para quem está do lado de cá dessa cerca regulatória, quanto para quem está do lado de lá também, né? Que vai ter que participar da transformação neste momento. E sem dúvida vai ser um período de aprendizado. Quando a gente fala de mudança, a única certeza, né, é a garantia de que
tudo vai se transformar. Então, poxa, o legal disso aqui é que está sendo uma proposta de transição que envolve tanto o governo quanto quem está lá na outra ponta produzindo, no final das contas, para trazer um benefício para todos, para o público final, para quem está produzindo, para o governo que precisa fiscalizar e garantir que tudo isso esteja acontecendo e sendo entregue da melhor maneira possível. Show! Doutor Guilherme Souza está aqui com a gente, então, meus amigos, no Juriscast, falando com a gente sobre a lei da autorregulação, uma lei que se aplica aí ao agronegócio, à agropecuária, tá? Então, fiquem ligados com a gente aqui. Você que tem nos acompanhado aqui no Juriscast, esse episódio super especial, muito obrigado. Não deixe de avaliar aqui este episódio. Se você está numa rede aí que deixa joinha, deixa o joinha. Se está na rede que deixa o coraçãozinho, deixa o coraçãozinho. Se você está acompanhando onde dá estrelinhas, avalie este episódio para que a gente saiba o que você está pensando, o que você está sentindo acompanhando o Juriscast com a gente. E claro, não deixe de deixar os seus comentários também sobre o que você está entendendo sobre esse episódio, com as suas dúvidas, que eu faço questão de lê-los e respondê-los com muito carinho. Tudo bem? Aproveitando que estamos aqui, quero convidá-los todos a me seguir nas redes sociais, @Thiago Facchini, no Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, em todas essas redes sociais. Além de presente, estou atuante, afinal, as redes sociais são feitas para socializar. Então, fiquem à vontade de entrar em contato comigo, mandar uma mensagem, conversar, fazer suas sugestões de temáticas para a gente trazer aqui no Juriscast. Sem dúvida, a gente tem muito a colaborar com o objetivo principal do Juriscast, que é trazer conhecimento, né, conhecimento jurídico de altíssima qualidade, porque quando a gente compartilha conhecimento, a gente multiplica o poder desse conhecimento e é assim que a gente vai fazer uma comunidade jurídica cada vez mais próspera para todos nós. Tá bom? Vamos seguir. Bom, já entendemos aí então do que se trata, já entendemos detalhes do que está por vir. Na sua visão agora de advogado especialista, atuante, né, na área, o que você vê de principais desafios para quem está atuando nessa área? Você como advogado que atende, né, o agronegócio, caso essa regulamentação entre em vigor hoje, onde é que se vê oportunidades e riscos para você ganhar dinheiro como advogado e para você permitir que o seu cliente não perca dinheiro ou ganhe mais dinheiro? Como é que é a sua visão desse panorama aí? Olha, vamos lá. Essa é uma parte que se torna fascinante da advocacia, né? Quando eu me formei, peguei minha OAB, eu jamais imaginei que existia tanta norma, tanta situação para advogar dentro da indústria. Você Legal. Se forma, você pensa em empresarial, civil, consumidor, trabalhista, criminal, bem limitado. E o legal da advocacia é como isso é abrangente, como você tem espaço para trabalhar em tudo. Onde que eu vejo muita oportunidade para se trabalhar? Você tem ali uma atividade. Vamos focar no Ministério da Agricultura, tá? Essa atividade mais dentro ali da lei do autocontrole. Então você tem como exercer uma ótima atividade como relações institucionais da empresa. Então aquela empresa assim, que não tem como ter aquele profissional interno, ou aquela empresa que pega um jurídico que ele acaba tendo muito braço ali dentro de atividades da empresa, ele pode ser relações institucionais perante o Ministério. Então, ele vai ser aquela ponte de estabelecer a comunicação entre regulado e regulador. E isso é uma atividade que abrange uma quantidade imensa de questões a serem tratadas, seja de normatização, de uniformização de entendimento, de acordos a serem estabelecidos para, olha, a empresa vai tomar medida X em tanto tempo, né, para evitar uma punição, evitar uma paralisação. Então, você vai ter esse espaço. Você vai ter o espaço de fazer aquela advocacia consultiva, preventiva no compliance. Então, você está ali ajudando a empresa a estabelecer o seu plano de autocontrole. Claro que aqui é sempre uma união. Uma coisa que é importante dentro da atividade, como aqui eu exerço, você sempre vai estar trabalhando junto do técnico da empresa. Você não consegue, não é só jurídico, né? Se eu for falar do plano de autocontrole, então abate de aves, eu preciso de um técnico. Eu não vou saber de salmonela, eu não vou saber de padrões de gordura e água dentro da comida. A pessoa tem que me explicar e eu vou pegar essa informação e tentar trazer uma estratégia jurídica nisso, uma proteção jurídica, né?
Então você tem que ter essa comunicação adequada para fazer um plano de autocontrole adequado, para fazer as atualizações frequentes. Você ali dentro da sua atividade diária, você começa a ver padrões que trazem risco para qualquer atividade. Você vê, o fiscal já viu ali, a linha está parando sempre ali e ali está dando fora do padrão toda hora. Então vamos mudar aqui o nosso plano para corrigir aquilo. Então é uma atividade bem preventiva. Não é não é o contencioso judicial. Propriamente, você está todo dia indo para o judiciário, etc. E ainda você tem uma oportunidade muito boa, que hoje você tem um padrão mais claro, se torna muito mais fácil. Eu admito que eu já tive muita dificuldade, muito trabalho para entender como funcionaria um julgamento de uma auto de infração dentro do Ministério. Hoje já são mais de 10 anos atuando ali dentro, então hoje eu sei como funciona. E eu tinha que entender em cada cadeia, tá? Então cada setor tem uma regra diferente. E às vezes dentro da mesma linha do setor, ali a primeira instância, vamos chamar dessa forma, a primeira instância entendia de uma forma, o procedimento, a segunda de outra. E aí eu tinha que ir entendendo e você vai ficando maleável. Hoje você vai ter um padrão mais fácil de se entender, assim, algo mais norte, né, mais nítido. Então você vai ter ali essa oportunidade de fazer o trabalho do contencioso administrativo para a indústria. Porque por mais que a gente tenha uma tendência a se diminuir o número de autuações, com esse novo sistema, se ele for bem regulamentado, não vai acabar a auto-infração. A auto-infração vai ocorrer porque, infelizmente, qualquer atividade ela tem erro. E esses erros vão gerar problemas e aí auto-infração e você vai ter que fazer a defesa. Então, são essas assim, grandes oportunidades de se trabalhar. E, por consequência, eventualmente, você vai levar essas matérias para o judiciário, né? Legal. Sem dúvida, quando a gente tem uma regulamentação, não muda a realidade do dia a dia, né? As empresas vão precisar continuar produzindo seus produtos e este procedimento vai continuar acontecendo sob uma ótica agora diferente, atualizada, né? Do time jurídico. E é isso. Acho que a melhor mensagem aqui, talvez seja até a próxima pergunta aqui, poxa, a gente está falando de uma regulamentação que vai impactar diretamente e drasticamente qualquer empresa, né, que atue aí no ramo do agronegócio. Ponto. A gente, nessa última pergunta, falou sobre oportunidades e riscos aí para quem está no mundo jurídico. Você acabou já citando aí exemplos de quem está na indústria, né, no agro. Mas talvez seja legal a gente nos encaminharmos aqui para o final da nossa conversa, já pensando no ponto de vista de, poxa, quem entrou lá no Google vai achar lá procurar por lei do autocontrole porque está preocupado com isso. Talvez esse episódio aqui chegue em alguém que está ouvindo dentro, né, da administração de uma empresa, de um negócio e talvez aqui seja legal a gente, da sua parte, dar uma palavra aí de direcionamento, né, de, poxa, o que é legal juridicamente falando, legalmente falando, que recomendação você daria para quem está lá dentro de uma empresa, né? É fato que essa legislação ainda não está vigente, né? A gente não sabe os detalhes dela, mas, poxa, já dá para começar a se preocupar? Em caso positivo, qual seria o passo 1? Que tipo de apoio você busca, né? Além de buscar o Guilherme aqui, o escritório dele, para eventualmente conseguir ajudá-lo, mas assim, que diretrizes você daria para alguém que ouviu o nosso episódio agora e pensou, poxa, talvez aqui na minha realidade eu deva começar a me preocupar com isso? Por onde que eu começo? Vamos lá. A lei, em parte, ela já está vigente, tá? Opa! Se você for pegar a parte do processo administrativo fiscalizatório, ou seja, as punições, os prazos, o procedimento, ele já está funcionando. Onde que a gente está tendo um problema no processo? A terceira instância ela ainda não foi montada, não foi estabelecido, né? Que é o conselho que tem que ser criado. Então isso ainda vai levar um tempo, mas os prazos já uniformizou o prazo de 20 dias, os prazos processuais de defesa, de recurso, é um prazo de 20 dias corridos, não é útil, vale dizer,
não segue ali o processo civil, infelizmente, então não tem uma folga muito grande. Mas antes os prazos eram de 10 dias, então já melhorou bastante assim, para a nossa atividade. E eu acho que o grande alerta, se a gente for pegar a situação do autocontrole, o autocontrole ele não é uma ideia nova, como eu já disse, você já tem ali conceitos de HACCP, de análise de ponto, APPCC, análise de de pontos críticos de controle, que são aqueles pontos em que a empresa ela tem que tomar mais cuidado, onde está o maior risco daquela linha de montagem. Então, eu acho que o grande start hoje para toda a indústria, para todas as atividades, dentro da sua atividade, eu falo de indústria porque é onde eu estou mais, mas se você for pegar alguém que é focado em orgânico, né, vamos pensar numa fazenda da Toca, lá de São Paulo. Fazenda da Toca é focada em orgânico, então orgânico você tem que ter toda a rastreabilidade do processo de produção. Vai ter uma industrialização propriamente dita, mas você tem que fazer a rastreabilidade, onde vão estar os riscos ali. Então, vocês já começaram a rever os projetos, os planos de autocontrole que a empresa tem. Como eu disse, toda empresa já tem, né? Assim, até o JurisCast, eu tenho certeza que ele tem um processo de trabalho a ser estabelecido e tem aqueles pontos que são, olha, esses pontos a gente não pode errar. Sim. Então, isso é um plano de autocontrole, de certa forma. Legal. Então, as empresas elas já começarem a analisar, olha, o meu plano de autocontrole é assim, os meus riscos são esses. Qual é o benchmark que a gente tem hoje no mercado? O que as associações estão falando sobre esses processos? O que, por exemplo, essa é importante, o mapa ele vem falando, existe uma discussão, se você vai ter uma regulamentação guarda-chuva para as 18 ou mais cadeias produtivas, ou se você vai ter uma regulamentação para cada cadeia produtiva. Finalizou recentemente uma tomada pública de subsídios do MAPA, o Ministério da Agricultura ele fez essa tomada pública, e os setores, não sei se todos responderam, não tenho essa informação, mas muitos responderam, e é importante você pegar essas respostas das tomadas públicas de subsídios, porque ali você já tem as impressões e os cuidados que as associações estão vendo para o setor, para aquela cadeia produtiva. Então, eu acho que o meu alerta, a minha recomendação seria nesse sentido. Ver o benchmark, ver como que as associações estão vendo, ver o que o seu plano de autocontrole, onde ele está bom, onde ele tem fragilidade, o que você já pode melhorar. Porque se você se adiantar agora, mais na frente, se o sarrafo ficar um pouco mais baixo, você tem uma vantagem competitiva, uma garantia de ser melhor. Né? O grande problema vai ser se o sarrafo for jogado acima e em 6 meses você vai ter que fazer um investimento gigantesco para conseguir operar aquela situação, e quando é na urgência o prejuízo é sempre maior, né? Então seria mais nisso, né? Seria a minha recomendação, sempre unindo o técnico, o jurídico dentro da empresa, né? O financeiro, o operacional, porque é um conjunto, não é estanque. Essa atividade, o advogado ele tem que conseguir entender do todo, da logística, a questão laboratorial, você tem que ter uma noção do que está acontecendo. Maravilha. Fazendo mais uma correlação aqui, a gente teve este procedimento de preparação, por exemplo, com a LGPD, onde a gente teve gente se preparando muito tempo antes e várias pessoas deixando para em cima da hora fazer o seu plano de adequação, e confirmo o que você falou. Eu acompanhei dezenas de planos como estes, dos mais preparados aos menos, e o fato é que quem deixou para a última hora gastou mais dinheiro e aumentou o seu próprio risco de adequação à regulamentação. Então, estou 100% de acordo com a sua recomendação. É por isso que a gente traz especialista aqui, né? Para acelerar o nosso entendimento. Nossa função é sempre tentar ajudar, fazer a recomendação para o melhor cenário. E, claro, a gente... É isso aí. Nossa atividade da forma que está também. Maravilha, meu amigo. Esse aqui é o Dr. Guilherme Souza, que veio nos explicar um pouquinho mais sobre a lei do autocontrole, né, o momento e as perspectivas aí para quem é impactado por ela, em especial aí no agronegócio. Doutor Guilherme, muito obrigado aí por disponibilizar
um pouco do seu tempo e muito do seu conhecimento para ajudar a mim e a audiência do Juriscast num dia tão especial, num episódio tão especial, a entender um pouquinho mais sobre esse tema. Fica aqui o agradecimento e o espaço para você deixar aí para a audiência também como é que eles podem fazer para entrar em contato com você e socializar também, ou buscar parcerias, negócios, apoio, né? Deixa aí sua mensagem final para nossa audiência. Perfeito. Thiago, eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão interessante e para quem é do ramo do direito, quem exerce ali a atividade jurídica, é um ramo pouco conhecido, então para mim é um prazer estar falando dele. E parabenizar você, toda a equipe do Juriscast, que continue crescendo, que continue fazendo esse ótimo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, nesses últimos tempos. E me coloco à disposição, nosso escritório Oliveira Souza Advogados fica em Brasília. O nosso site é www.oliveirasouza.adv.br e o nosso e-mail é contato@oliveirasouza.adv.br. Estamos sempre à disposição para dúvidas, para contribuição, participação em eventos, o que for possível para ajudar as pessoas, a gente está sempre aberto. Sensacional. Obrigado, doutor Guilherme. Uma alegria tê-lo aqui conosco. E obrigado, como sempre, a você aí da audiência que tem acompanhado o Juriscast, tem multiplicado o Juriscast. Assim como a gente traz conhecimento desses especialistas aqui para multiplicá-lo, vocês têm multiplicado o Juriscast. Então, muito obrigado. Se você ainda não fez, clica aí no botãozinho de compartilhar, indica esse episódio para algum colega que quer saber mais sobre a temática, para algum colega que trabalha, né, presta serviços aí para indústrias do agro, para colegas que trabalham em indústria no agronegócio. Multiplique conhecimento, nos ajude, me ajude aí nessa minha missão de disseminar e multiplicar o conhecimento jurídico, porque com ele todos nós teremos uma comunidade, um ecossistema jurídico mais feliz e próspero para todos nós, tá bom? Bom, é isso, meus amigos. Toda quinta-feira tem um novo episódio do Juriscast para você, então não deixe de acompanhar aí no YouTube, no Spotify, especialmente porque estamos em vídeo, mas claro, em todos os canais de consumo de podcast estamos lá, basta você buscar por Juriscast. É isso, meus amigos, fico muito feliz de tê-los aqui conosco até o final deste episódio do Juriscast. Nos vemos na quinta-feira que vem no próximo episódio. Um abraço, até lá e tchau. Um abraço. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.